Se você está começando o seu negócio de marketing digital, tem 5 erros que podem estar destruindo seus resultados, tirando seu dinheiro e seu tempo. E a maioria está cometendo esses erros e nem está percebendo. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar os 2 erros grandes, os maiores que eu cometi, que me custaram muito dinheiro e as pessoas que realmente importam para mim. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, meu nome é Guilherme Felé. Eu estou no mercado há mais de 10 anos criando e escalando negócios digitais de múltiplos nichos, incluindo o nosso próprio negócio, dos nossos mentorandos e dos experts que trabalham com a gente. Mas antes de entrar nos erros, deixa eu te contar uma coisa rápida. Gabriel Kozek, o nosso mentorando da Lucro Recorrente, ele tinha apenas um produto digital que custava R$ 997 a 1.497. Ele só tinha uma oferta e um produto. Isso te limita. É um dos erros que não está nesse vídeo, mas eu vou te falar. Nós criamos, dentro do nosso acompanhamento, um produto mais high ticket para vender para os mesmos clientes se ele conseguiu bater em 2 semanas R$100 mil de faturamento, apenas criando novas ofertas para quem já é aluno dele. Então o que eu falo? Você tem que pensar no cliente que você já tem e criar novas ofertas para esse aluno. Então você tem 3 formas de vender mais: aumentando o seu ticket médio, vendendo mais para os mesmos clientes ou trazendo clientes novos. Eu acho que a forma mais inteligente de vender é entregando resultado para o seu cliente e vendendo novamente para ele, com novas ofertas. Para mim, o maior dos erros é o que eu vou te falar agora, é você tentar vender para todo mundo. Parece que faz sentido, né? Quanto mais gente eu falar, mais eu vou vender e mais eu vou ganhar dinheiro. Mas na prática, é justamente o contrário. Ninguém cria conexão com você, a pessoa não sente que está sendo chamada, a mensagem fica muito mais fraca, você não consegue falar da mesma forma com todo mundo. Você não vira autoridade, a pessoa te vê como commodity, você é mais um no mercado, mais um tentando empurrar um curso digital para ela. E como eu te falei, o mercado te vê apenas como mais um e é tudo que eu não quero. Você tem que estar bem posicionado, falando com um determinado segmento e com isso você constrói muito mais autoridade e acelera o seu processo de vendas. E agora sim eu vou te mostrar os 5 erros. Erro número 1, você começar sem um nicho definido. Você sabe exatamente para quem você vende? Se eu te der 15 a 30 segundos, você consegue definir o seu cliente ideal? Você sabe qual problema específico você resolve? Se você gaguejou em alguma dessas perguntas, tem um erro no teu negócio. Quando você não tem um nicho definido, você não está resolvendo o problema de ninguém de verdade. A autoridade só vem quando você é visto como especialista de algo específico, que resolve de fato um problema. Um exemplo clássico que eu falo sempre: se você é educador financeiro e vende invista melhor, poupe seu dinheiro, você está sendo genérico, você não está falando com nenhum segmento específico. Mas quando eu falo, olha que diferença, quando eu falo com empresários que faturam mais de R$50 mil, o empresário ele vai bater um olho num anúncio, numa copy, no teu Instagram, no teu YouTube, e vai pensar: opa, ele está falando comigo. E esse é o primeiro pilar que você tem que ter no teu negócio. É justamente isso que eu uso com meus alunos e mentorandos. E se você quiser acelerar seus resultados, estruturar o seu negócio digital do jeito certo, eu vou deixar o link aqui abaixo para você preencher um formulário e falar com a minha equipe. Eu abro por mês algumas vagas para nossa mentoria em grupo e você vai ser informado em primeira mão. Erro 2, compra um curso sem a menor estratégia. O problema que eu mais vejo no mercado é o famoso viciado em comprar curso digital. É a famosa obesidade de conhecimento. Então a pessoa estuda tráfego, estuda copy, processo comercial, tem trocentas mil estratégias de lançamento, um monte de curso de agentes de IA, mas nunca junta tudo num negócio claro. E anota essa: conhecimento sem aplicação vira ansiedade. Você simplesmente acumula informação e não sabe como começar. Você fica vendo um monte de guru do digital aplicando e faturando milhões, um carro caro em Dubai, e você acha que você está atrasado. Aí você compra um curso, depois compra outro, achando que está atrasado, e acaba ficando no mesmo lugar. É tudo que eu não quero para você. E antes de aprender qualquer tática nova, você precisa saber para quem você vende, o que você vende e a ordem específica de ofertas que você vai ter que fazer para essas pessoas. Quando você tem isso claro, você aprende o que você precisa e quando você precisa. E não fica perdido num monte de informação. Porque aí você está construindo justamente um sistema de conhecimento e não simplesmente colecionando um monte de curso. Erro 3, você não pesquisa sua audiência. Quando você não pesquisa, você está às cegas. Você está fazendo o que você acha que o seu cliente precisa. Eu vou te falar uma coisa, o mercado não responde a achismo, o mercado responde a quem escuta. Então, resumindo, você tem que fazer as perguntas certas para o seu cliente. Eu vou te dar um exemplo prático agora. Então, você acha
que seu público quer aprender sobre Instagram e você cria um curso de Reels. Só que quando você vende, ninguém compra. E sabe por quê? Porque o problema real dele, por exemplo, não era Reels, era entender o que postar todos os dias. Ou era não ter confiança na frente da câmera, era não saber o que produzir. Aí você fica pensando assim, nossa, eu passei 2 meses produzindo esse produto e não vendi nada. O que acontece? Por que só eu não vendo? Agora, se você tivesse feito essa pergunta antes, com a audiência que você tem, com o público-alvo que você quer atingir, você teria economizado tempo e dinheiro. E vamos lá, e pesquisa não é uma coisa que você faz uma vez e acabou. Primeiro você tem que fazer pesquisa e consultar os dados. Dados são a coisa mais importante do seu negócio. Antes de produzir qualquer produto, eu faço pesquisa. Durante o produto, eu faço pesquisa. E mesmo se a pessoa não compra o produto, eu tento entender por que ela não comprou o produto. E você pode fazer isso através de pesquisas no próprio Instagram, usando o Google Forms. Eu gosto muito quando a pessoa já tem clientes de mentoria ou programas mais avançados, você fazer perguntas qualitativas. E o que é isso? Você fazer uma mini entrevista, fazer perguntas específicas, não necessariamente sobre o produto dela. Você precisa entender quais são as dores, quais são as dificuldades, aonde que a pessoa está precisando de ajuda de verdade. Aí sim, você vai criar um produto certo para essa pessoa. E mesmo assim, tem gente que faz pesquisa, não consegue vender, acaba quebrando porque não seguiu o conselho do erro 4. É o que eu vou te falar agora. Não ter planejamento. Esse é muito perigoso porque você não percebe estrago desde o comecinho. Sem planejamento trimestral, semestral, anual, você não entende as suas métricas todos os meses, você não entende a sazonalidade mês a mês, você não entende, puxa, em janeiro vou vender determinado produto, em fevereiro que vai ter carnaval, eu vou vender um produto de entrada, em março eu vou vender um produto de planejamento, estou te dando um exemplo, e entenda que 2026 vai ser altamente desafiador, eu aposto que você já ouviu isso algumas dezenas de vezes, que a gente vai ter eleição, Copa do Mundo e você precisa estar preparado. Por isso que o planejamento é vital para qualquer negócio, seja ele digital ou não. Resumindo, planejamento não é prisão, planejamento é liberdade. Eu não conheço nenhum mega empresário que não planeja pelo menos trimestralmente as suas ações de venda. Porque quando você sabe que você vai vender mês a mês, você entende até a tua produção de conteúdo. Você vai produzir conteúdos que aumentem o nível de consciência para que a pessoa compre o produto que você está promovendo naquele mês. Sem isso, você fica refém do que aparece. Ah, meu Deus, o que eu vou produzir hoje? Na segunda-feira, amanhã, eu estou gravando esse vídeo no domingo, você vai ficar pensando, o que eu vou postar hoje? Quando você tem um planejamento, você sabe exatamente o que você vai postar dia a dia. E eu tenho um dado muito legal. A CoSchedule mostrou empresas com plano documentado têm 313% a mais de chance de bater meta. Então, fica a dica. Erro 5, não controlar o financeiro. Esse aqui eu falo de experiência que destrói qualquer negócio que quer ter longevidade. Gente que fatura, mas não tem caixa. Gente que vende, mas não sabe o que é margem. E deixa eu te mostrar como isso aconteceu comigo na prática. Quando eu comecei lá em 2017, 2018, eu tinha 4 grandes experts no meu guarda-chuva. Então, o nosso faturamento girava em torno de 500, 600 mil mês. O que eu fiz? Eu comprei um carro 0 km à vista. Eu fui viajar com minha família, coisa que eu não me arrependo tanto assim. Mas o que acontece? Eu não tinha Prolabore. Prolabore é o salário que você tem da tua empresa. Então eu não tinha o menor controle. Eu distribuía coprodução para o meu designer, para o meu editor de vídeo, enfim, para todo mundo. Eu não tinha o menor controle da minha operação financeira. Eu achava que o dinheiro ia cair do céu e que ia bancar a minha vida. Aí você percebe que todos os erros que eu falei ao longo desse vídeo têm uma mesma raiz: falta de estrutura. Então quando você constrói um modelo de negócios de verdade, uma empresa de verdade, você sabe qual é o seu público, qual produto vem primeiro, qual produto vem depois, quanto você precisa vender para bater meta mês a mês, de acordo com o teu planejamento, e o porquê do teu negócio. Qual a missão do seu negócio existir de fato? E esse é o jogo real. Esse é o jogo que eu não tive lá atrás, pessoal. Eu tô te dando tudo mastigadinho, porque como eu disse lá atrás, se você aprender com os meus erros, não cometer os mesmos erros que eu cometi, você vai conseguir resultados estratosféricos muito antes do que eu consegui. Até porque, pessoal, eu tenho um alinhamento com o meu público, com meus alunos, que eu falo todos os erros que eu cometi. Eu faço exatamente o contrário que os gurus digital fazem. Eles só falam que faturaram milhões, faturaram isso e tal. Eu falo todos os meus BOs, eu falo todos os erros que eu cometi, justamente para me conectar com você. Eu quase quebrei um monte de vezes o meu negócio, justamente por não ter esse conhecimento. E tá na hora de eu te falar dos 2 últimos erros que
me quebraram como homem, me quebraram como pessoa, que é trabalhar que nem um louco e não planejar o tempo que eu ia passar com minha família, não planejar viagem, não planejar férias. Isso destrói a energia de todo mundo, isso destrói o seu poder como um empresário. Então eu te faço o convite, o ano está começando, planeje as suas férias, planeje o tempo, feriados que você vai passar com a sua família, o seu tempo livre. Isso é tão importante como trabalhar que nem um louco. Você precisa entender que você precisa parar também para ser mais produtivo. E esse último erro é o mais polêmico. Não tenha sócio no início. Ou então, que seja a sua esposa, seu noivo, a sua noiva, seja a pessoa que está do teu lado, que ela vai ser a melhor sócia que você pode ter no momento. E se você for ter um sócio de fato, que ele esteja alinhado com seus objetivos e que ele tenha um conhecimento complementar ao teu. Então, por exemplo, você é muito bom de marketing e o seu sócio é muito bom de vendas. Eu já tive um negócio que as 5 pessoas eram artistas. E o que aconteceu? A empresa obviamente não prosperou. E com isso, pessoal, você consegue ter um negócio. Sim, você vai trabalhar muito, mas você tem muito mais paz, você tem muito mais assertividade e você consegue uma vida em que a sua empresa banque todos os seus sonhos. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a construir. Então, se você se conectou de alguma forma com os erros que eu coloquei aqui, o link para o formulário da mentoria eu vou deixar aqui abaixo. Eu preciso que você preencha esse formulário para você se candidatar a uma das vagas. Então, resumindo tudo que a gente viu até aqui, vamos lá. Definir seu nicho com clareza e saber para quem você está vendendo. 2, aprender com estratégia, entender o seu gap de conhecimento e ir atrás desse conhecimento sem comprar um monte de curso e só perder tempo e dinheiro. 3, ouvir o seu público antes de criar qualquer coisa. Faça pesquisas e colete dados. 4, planeje o seu ano inteiro. Começa planejando o trimestre, para que você tenha muito mais previsibilidade e consciência do que você está fazendo. E analisa mês a mês os resultados e metas, se você bateu ou não. 5, controle os seus números e suas finanças de dia a dia para que você não quebre teu negócio. Esses 5 erros, eles quebram a maioria dos negócios, pessoal. Evitar esses erros todos te coloca na frente de 95% das pessoas que estão no mercado que estão errando desse jeito. E tudo isso começa quando você tem uma empresa estruturada. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e recomenda para aquele teu amigo que está perdido, que tem uma empresa e está perdido e que precisa de ajuda. Toda semana eu vou trazer um conteúdo sobre empreendedorismo digital para que você tenha muito mais leveza e use inteligência artificial para que você consiga acelerar o teu processo e não caia nas mesmas armadilhas que eu caí no passado. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que complementa exatamente o que esse vídeo falou. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.